Os Estados Unidos da América e os Houthis do Iêmen chegaram a um acordo de cessar-fogo. Com a mediação de Omã, as partes anunciaram uma trégua. Os Houthis não vão atirar em navios americanos e na marinha dos Estados Unidos, e os Estados Unidos da América não vão mais bombardear o Iêmen. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou o fim da guerra com os Houthis, afirmando que eles prometeram não atacar navios americanos. No entanto, a liderança dos Houthis declarou que, apesar do cessar-fogo com Washington, eles continuarão o chamado bloqueio a Israel em solidariedade aos palestinos e atacar alvos ligados a ele, incluindo navios comerciais israelenses que passam pelo Mar Vermelho. No final, pode-se dizer que a primeira guerra de Donald Trump terminou, e terminou para ele com um fracasso e uma derrota. Neste episódio, vou explicar por quê e vamos entender o que levou Donald Trump a cessar fogo contra os Houthis do Iêmen. Sou Alexei Petty, hoje é 7 de maio. Agora vamos falar sobre tudo em sequência. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou na terça-feira que os Estados Unidos da América chegaram a um cessar-fogo com os Houthis no Iêmen e suspenderão seus ataques aéreos, afirmando que os militantes não vão mais mirar em navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Curiosamente, essa declaração de Donald Trump foi feita justamente no momento em que Israel estava realizando ataques à capital do Iêmen, a cidade de Sana, onde bombardeou o aeroporto e antes disso havia atacado o porto em Hodeida. Como declarou o presidente americano, cito: "Eu aceito a palavra deles e vamos parar o bombardeio dos Houthis, o que entrará em vigor imediatamente. Eles simplesmente não querem lutar e nós vamos respeitar isso." Oman declarou que ajudou os Estados Unidos da América a alcançar um cessar-fogo com os Houthis. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos da América e conselheiro interino de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos da América, disse que o objetivo dos ataques prolongados contra alvos Houthis era forçar o grupo a cessar os ataques à navegação regional. Como ele afirmou, se isso parar, nós também podemos parar. Segundo ele, os Estados Unidos da América realizaram mais de 1.000 ataques durante sua operação, que durou mais de 50 dias. Autoridades dos Estados Unidos da América e dos Houthis sugeriram que a trégua não se aplica aos ataques dos Houthis contra Israel, que levaram Israel a tomar medidas de retaliação. Trata-se do Mar Vermelho e do ataque a navios, declarou à imprensa na terça-feira a porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, Tammy Bruce. No entanto, em uma declaração publicada na terça-feira, o Burô Político dos Houthis não mencionou o cessar-fogo com os Estados Unidos da América e reiterou que suas ações militares contra Israel continuarão até que a guerra na faixa de Gaza seja encerrada. Como afirma o comunicado dos Houthis, o povo iemenita permanece comprometido com sua forma de pressionar a estrutura israelense enquanto a agressão em Gaza não for encerrada e o bloqueio não for levantado. Os detalhes exatos do cessar-fogo ainda permanecem incertos. O ministro das Relações Exteriores de Omã declarou que nenhuma das partes irá mirar na outra, incluindo navios americanos no Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb, garantindo a liberdade de navegação ou o fluxo ininterrupto. Não ficou claro se essas condições se aplicarão a navios com destino a Israel. O Pentágono e o Comando Central dos Estados Unidos da América, responsável pelas operações militares no Oriente Médio, declararam que não podem afirmar se a campanha de bombardeios foi encerrada. Encaminhando essa questão para a Casa Branca, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional declarou que não dispõe de informações adicionais que possam ser fornecidas. Em Israel, autoridades ficaram atônitas e em completo choque com a declaração do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, no Salão Oval na noite de terça-feira. As declarações do presidente surpreendem Israel ainda mais, pois foram feitas apenas algumas horas depois que militares americanos forneceram um guarda-chuva de proteção para o ataque israelense no Iêmen, protegendo contra quaisquer potenciais falhas durante a operação. A exclusão de Israel da notificação prévia, dos esforços e das condições do acordo deve servir como um sinal de alerta, especialmente considerando que os Estados Unidos da América estão envolvendo o Irã em seu programa nuclear. Mais tarde vou explicar por que a Arábia Saudita e o Irã, na verdade, ajudaram os Estados Unidos da América a fechar esse acordo com os Houthis. É claro que os interesses de Israel e dos Estados Unidos da América nem sempre são os mesmos. E quem pode garantir que o acordo com o Irã, que Trump considerou vantajoso, será visto em Jerusalém da mesma forma? Ontem, aviões militares israelenses atacaram o principal aeroporto controlado pelos Houthis no segundo dia de ataques retaliatórios de Israel, depois que o grupo atacou o aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv.
Além do principal aeroporto do país, os israelenses destruíram várias infraestruturas, incluindo 2 usinas elétricas nas regiões de Sana'a, Haziat e Darban, assim como uma estação de distribuição de energia em Maína. Além disso, uma fábrica de cimento em Amran foi destruída. A maior parte de Sana'a, capital do Iêmen, ainda sofre com cortes de energia elétrica. Mais tarde, no mesmo dia, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou uma postagem belicosa na conta oficial da rede social 10, da qual não se percebe a intenção de cessar os ataques contra os Houthis no Iêmen. Além disso, agora Israel, ao contrário, está expandindo sua operação militar na faixa de Gaza, e nada indica que Israel pretende parar. É importante ressaltar que a campanha militar dos Estados Unidos da América contra os Houthis não trouxe os resultados esperados. Também é interessante que Washington saiu desta guerra na véspera da chegada de Donald Trump ao Oriente Médio e na véspera da retomada das negociações nucleares com o Irã. É muito provável que essas histórias estejam totalmente interligadas. Mas antes de entender como a Arábia Saudita e o Irã, na verdade, ajudaram Trump a fechar esse acordo com os Houthis, quero dizer que a primeira guerra de Trump terminou em fracasso. Porque, na verdade, a situação voltou a março de 2025, quando os Estados Unidos apenas começaram sua operação militar contra os Houthis. Essencialmente, absolutamente nada mudou, e o status dos Houthis, como se diz nas ruas árabes, permaneceu o mesmo. Ele cresceu graças à vitória nessa luta simbólica, apesar da séria destruição da infraestrutura em Hodeida. Ou seja, agora os Houthis podem afirmar que chegaram a um acordo com os americanos, mas seu objetivo inicial eram os ataques contra Israel e seus interesses. Ela não foi a lugar nenhum. E o fato de os americanos nos bombardearem por 50 dias não mudou esse sentido. Portanto, aqui surge a questão sobre a utilidade de toda essa operação militar. Se Trump, simplesmente ao ouvir a promessa dos Houthis de não atacar navios americanos, sai desse acordo. E aqui eu volto às conversas nos mensageiros. O sinal entre a elite americana. Você se lembra desse escândalo? Foi em tal ocasião que J.D. Vance disse: sim, por que devemos nos envolver com esse Oriente Médio? O mais importante é não nos importunarem, o resto não importa. Se navios europeus forem atacados, os europeus que resolvam. Se navios israelenses forem atacados, Israel que resolva sozinho. Bem, e aqui, voltando à Arábia Saudita e ao Irã, desde o início a Arábia Saudita não gostou da guerra com os Houthis. Devido aos potenciais riscos para sua segurança, Riad está bastante confortável com o cessar-fogo que conseguiram no Iêmen após a fracassada campanha militar contra os Houthis entre 2015 e 2021. Eles, pelo menos por enquanto, não estão dispostos a reacender o conflito, pois querem se concentrar no desenvolvimento econômico e na atração de investimentos. É bem possível que os sauditas tenham persuadido os Estados Unidos da América a encerrar a guerra com os Houthis antes da chegada de Trump a Riad. O Irã ofereceu ajuda aos Estados Unidos da América para negociar com os Houthis em troca de avanços nas suas próprias negociações nucleares. Bem, considerando os laços entre os Houthis e Teherã, os iranianos poderiam se dar ao luxo de jogar essa carta, persuadindo os Estados Unidos a buscar a paz em vez de lutar até o fim sem qualquer objetivo claro. Como Donald Trump está inclinado a negociar com o Irã e não a confrontar, em algum momento ele aparentemente concordou. Segundo alguns meios de comunicação, diplomatas iranianos auxiliaram os Estados Unidos da América a negociar com os Houthis através da mediação formal de Omã. Você imagina uma situação em que Donald Trump negocia com os terroristas Houthis com a ajuda de Teherã? Tudo isso coincidiu com as notícias de que em 11 de maio seriam retomadas as negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre o programa nuclear. Elas foram suspensas depois que os Estados Unidos anunciaram a imposição de sanções secundárias contra todos os países que compram petróleo e derivados do Irã. Em Teherã, isso foi visto como uma escalada proposital. Bem, agora, ao que parece, eles vão voltar às conversas, embora ainda não de forma direta, mas por meio de intermediários. Em Omã, o cessar-fogo com os Houthis será um bom cenário para as negociações. Fora disso, como você entende, permanece Israel, que literalmente na véspera realizou ataques ao Iêmen. E a julgar pelas publicações na mídia, os americanos não informaram os israelenses sobre a intenção de encerrar a guerra com os Houthis. No entanto, ainda não é possível tirar conclusões sobre a solidez da amizade entre Israel e Estados Unidos. Os Estados Unidos da América poderiam ter encerrado a guerra com os Houthis, mantendo o compromisso com a segurança de Israel no contexto da guerra em Gaza ou outras questões. No entanto, essa situação certamente deixa um certo gosto amargo. E isso caracteriza Donald Trump como alguém que entrou nesse confronto?
mas depois saiu dele sem realmente alcançar seus objetivos. Afirmar que o principal objetivo foi alcançado, que os Houthis prometeram não atacar navios americanos, bem, isso é algo muito pequeno. Por isso, aqui eu deixo reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.